Sejam muito bem-vindos a este canal que compartilha a Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14 nos traz 7 revelações. A primeira revelação está no versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Essa mulher que é sábia corresponde à mãe, à filha, à irmã, à avó, à esposa. Todas as mulheres que vivem dentro da sua casa colaboram, quando são sábias, para o fortalecimento da sua família. Uma filha pode ajudar na conversão do seu pai, pode ajudar na recuperação da sua mãe, pode ajudar auxiliando o seu irmão que esteja passando por alguma dificuldade, ou até mesmo a sua irmã que esteja precisando de algum auxílio, de algum apoio, de alguma palavra amiga. Então a mulher sábia aqui, quando fala o versículo 1 que toda mulher sábia edifica a sua casa, inclui, além da esposa, a mãe, a avó, a prima, a sobrinha. Toda mulher que é sábia, quando estiver reunida com a sua família, pode falar a respeito de palavras sábias para edificar a sua família, os seus parentes, mas aquela que é tola derruba a sua casa com as próprias mãos. Um capítulo de Provérbios que completa este versículo é o capítulo 31. Convido você a fazer depois a leitura do capítulo 31, se esse ponto lhe chamou a atenção. No capítulo 31, se você ler com bastante atenção, você vai encontrar 19 características para uma mulher sábia. Então eu convido você a fazer a leitura do capítulo 31 para completar essa questão da mulher que é sábia. Ali no capítulo 31 fala sobre a mulher sábia. Segundo assunto de Provérbios capítulo 14 está no versículo 2. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos desprezam. Sinceridade significa ser transparente diante de Deus. A palavra sinceridade vem de sem cera. Quando os vasos caem e trincam, coloca-se cera para esconder a trinca. Mas aquele que é sincero vai até Deus e conversa com Deus e confessa onde está a sua trinca, onde foi que ele errou. Ele não passa cera na sua queda, na sua falha, no seu deslize, mas ele vai até Deus e confessa o seu pecado, porque ele respeita a Deus. A todo aquele que teme ao Senhor, e temer significa respeito a Deus, ele vai ser sincero, verdadeiro com Deus. E Deus ama aqueles que vão até ele, confessam o pecado e se arrependem e deixam de praticá-lo novamente. Agora, o que se desvia dos caminhos do Senhor, despreza o Senhor. Aqui no versículo 2, está havendo uma separação entre dois grupos de pessoas. Aqueles que querem temer a Deus, ter um relacionamento com Deus, e aqueles que não querem. Aqueles que querem ter um relacionamento com Deus serão sinceros, verdadeiros, transparentes, arrependidos e confessando seus pecados e se esforçando para mudar as suas palavras, atitudes e ações por amor a Deus. O marido que ama a esposa que ama o marido,
e que deseja ver o relacionamento prosperando, muda os seus hábitos por amor ao próximo. Se isso acontece entre os casais, muito mais em relação a Deus. Agora, existe um outro grupo de pessoas que não está preocupado e nem interessado em relação à vontade de Deus para a sua vida. Esse grupo de pessoas se desvia dos caminhos de Deus para fazer tudo o que quer, tudo o que bem entende, se envolvendo em todo tipo de perversidades, desvios, erros, enganos, desprezando ao Senhor. Este versículo 2 significa que você deve prestar atenção em relação às amizades que você faz. Se uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor e você faz parte do grupo dos que são sinceros com Deus, então você precisa pôr um fim nesses relacionamentos para que você possa permanecer na sua sinceridade, porque você não tem nada a ver com essas pessoas. E existem pesquisas que mostram que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. As pessoas com quem nós convivemos são as pessoas que, em geral, ganham aproximadamente o mesmo que nós, vestem-se mais ou menos como nós, têm mais ou menos as mesmas ideias do que nós. Por mais que você conheça alguém muito diferenciado, financeiramente, intelectualmente ou espiritualmente, você acaba sendo a média das 5 pessoas com quem você anda com mais frequência. Então você precisa cuidar do seu ambiente, das pessoas com quem você estabelece amizade se você quer manter sinceridade com o Senhor. O terceiro tema de Provérbios 14 fala a respeito da forma como nós devemos usar a nossa boca, as nossas palavras. Nós temos aqui 6 versículos falando sobre essa questão de como você deve usar as suas palavras. O versículo 3 fala que na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Então, uma primeira característica do sábio é que ele vai usar as palavras de maneira moderada, humilde e inteligente. O tolo fala com soberba. Então aqui está uma recomendação. Nunca use a boca para falar de forma arrogante, orgulhosa, soberba, com superioridade, porque você vai gerar afastamento das pessoas. O versículo 5 fala que a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Quando você conversa com uma pessoa e ela lhe falou uma mentira uma vez, então você precisa ficar atento em relação ao que ela vai dizer, porque a testemunha falsa, ela sempre se desboca em mentiras. Quando a pessoa é verdadeira, ela não vai mentir. Prestar atenção no que as pessoas falam, este versículo aqui está nos dando um segredo. Preste atenção no que as pessoas falam e se elas são verdadeiras ou falsas, mentirosas, para que você se proteja daquelas pessoas que mentem, para que você não coloque essas pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, como seu sócio, porque aqueles que são falsos se desbocam em mentiras. No versículo 7, fala: vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Se você conversa com uma pessoa insensata, você logo percebe que o que ela fala não traz conhecimento. Então, o verso 7, mais uma recomendação. Preste atenção se o que a pessoa fala para você lhe traz conhecimento. Ande com as pessoas que têm lábio do conhecimento. Fuja daqueles que são insensatos. Versículo 15 fala que o sábio teme. Aliás, o simples dá crédito a cada palavra,
mas o prudente atenta para os seus passos. Então a pessoa não seja simples, não acredite em tudo que falam para você. Avalie se aquilo que a pessoa falou a você realmente é verdadeiro. Porque é assim que o prudente age. O prudente, ele presta atenção nos seus passos. Tem muitas pessoas que fazem investimentos com base em palavras de pessoas que conheceram ontem. Verifique se aquela pessoa que está dando um conselho para você tem credibilidade, se ela sabe o que ela está fazendo, antes de você aceitar a palavra de qualquer pessoa. Preste atenção se a pessoa realmente tem autoridade naquele assunto para falar. Imagine que você precisa de um remédio para uma doença. Você procura o médico. Você jamais iria a um sapateiro ou a um cozinheiro ou a um advogado ou a um engenheiro para pedir uma receita médica para uma situação da sua saúde. Você não dá crédito para a palavra desses profissionais porque eles não são médicos. Assim também, você não deve ser simples e dar crédito a qualquer coisa que lhe falam, mas você deve prestar atenção no que falaram para que você possa tomar as suas decisões de maneira consciente. Preste atenção naquilo que lhe falam, avalie quem está falando, por que está falando, qual o interesse da pessoa de falar alguma coisa a você. Se alguém chega até você e fala mal de uma outra pessoa, qual o interesse que ela tem de falar mal a respeito da outra pessoa para você? Se alguém fala mal de um terceiro para você, fique atento para a pessoa que te trouxe a notícia, porque essa pessoa é perigosa. Ela tem coragem de falar da outra pessoa pelas costas. Então, aquilo que a pessoa fala a respeito de um terceiro para você, fala muito mais dela do que do terceiro. Avalie se o terceiro realmente está naquela situação, sim, mas seja prudente. Avalie. Pode ser que aquela pessoa esteja falando a verdade. Pode ser que aquela pessoa que entrega a informação sobre o terceiro esteja sendo leal a você. Pode ser. Mas aí que está. Preste atenção se é o caso dessa pessoa que está comentando de um terceiro, se ela está sendo má e falsa e trapaceira com o terceiro para prejudicá-lo, ou se é uma pessoa que está sendo leal a você e que está trazendo uma palavra boa para você. O prudente presta atenção nos seus passos. Versículo 23 fala que em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Então o versículo 23 está falando que as pessoas que prosperam, elas trabalham. Aquelas que são tolas só abrem a boca para ficarem falando que vão fazer, que estão cheias de ideias, mas elas nunca executam o trabalho necessário. Esse versículo 23 fala: não use a sua boca para ficar contando vantagem, para ficar falando a respeito das tuas ideias, para ficar dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, nós estamos fazendo isso ou aquilo. Faça, execute, não seja uma pessoa que só fala, que usa a boca só para jogar palavras ao vento. É tolice isso. Você fala dos seus projetos, dos seus planos, as pessoas escutam você, depois de um tempo veem que você não executa e vão tomá-lo como uma pessoa que só fala. Uma pessoa que só fala não tem credibilidade. E a pessoa que só fala, como o próprio versículo 23 está falando aqui, será encaminhada para a pobreza. E o versículo 25, que é basicamente uma repetição do versículo
5, que fala sobre a testemunha verdadeira. Só que o versículo 25 fala que a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então esse versículo 25 completa a mesma ideia do versículo 5. As pessoas que falam a verdade livram as pessoas e você pode tê-las como seus amigos. As pessoas que são falsas e que mentem são enganadoras e você deve se afastar delas. O quarto tema de Provérbios, capítulo 14, está no versículo 10, que nos fala: o coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. O que o versículo 10 está dizendo é que você deve ser muito responsável por aquilo que você faz. Porque tanto a amargura quanto a alegria são coisas que só você vai sofrer ou desfrutar. Só você vai sofrer a amargura pelas decisões erradas, e é só você também que vai desfrutar da alegria de ter conquistado o sucesso, o bom resultado, aquilo que você esperava. Por mais que nós queiramos ser empáticos com quem está passando por uma situação de amargura, por mais que nós nos alegremos juntamente com alguém que recebeu um bom resultado do seu trabalho, daquilo que fez, só a própria pessoa experimenta da forma mais intensa a amargura e a alegria. Então esse versículo está aqui para nos dizer: preste atenção nas suas decisões, porque delas você pode sofrer amargura, mas se você prestar bem atenção, você pode receber alegria. E aqui, nesse versículo 10, tudo que nós falamos a respeito da forma de usar a nossa boca entra nessas decisões. Use a sua boca para dizer boas palavras, meça as suas palavras, não seja uma pessoa que mente, mas seja uma pessoa que fala a verdade, para que você tenha credibilidade e seja reconhecido como uma pessoa que honra a sua palavra. Isso vai dar alegrias para você, porque você vai ter portas abertas, vai encontrar pessoas boas para se relacionarem com você. Mas se você for uma pessoa que joga palavras ao vento, faz fofoca das outras pessoas sem nenhum fundamento, se você usa palavras que não são insensatas, então você vai colher a amargura de tudo aquilo que você fala. O quinto tema nos fala a respeito de decisões. Está aqui no versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, muitas vezes você está seguindo por um caminho e você pensa que está caminhando bem, mas você não presta atenção, não percebe que aquele caminho leva para a desgraça, leva para a amargura, leva para o sofrimento e para a morte. Como escapar de tomar o caminho errado? Nesse próprio capítulo 14 de Provérbios, nós temos vários versículos que devem ser colocados como apoio para que você siga pelo caminho direito. Nós vemos aqui, primeiramente, nos versículos 16, 17, 18, 21 e 22, 26, 27, 28, 29 e 30. Esses versículos servem como um apoio para que você verifique se o seu caminho está direito. Primeiramente, para você analisar, avaliar
se o seu caminho é direito e não vai levá-lo para a morte, está no versículo 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. A primeira coisa é avaliar o caminho em que você está trilhando, a decisão que você vai tomar. Então você teme, ou seja, você respeita todas as situações da vida e por respeitar todas as situações, você se cerca de conhecimento, de informação, de conselho, de instrução com outras pessoas que têm mais conhecimento de que você a respeito daquele assunto, porque você teme, você leva em consideração, você não entra em um caminho de maneira aventureira. O sábio, ele teme. E por isso ele busca conhecer informação, conhecimento para desviar-se do mal. Agora o tolo encoleriza-se, ou seja, o tolo ele tem pressa de fazer as coisas, ele não tem paciência, ele fica irritado, encolerizado e ele fala: não vai dar nada, eu tenho certeza que vai dar certo. Ele se dá por seguro e ele toma o risco da sua decisão e ele acaba tropeçando. Então, esse versículo 16 é uma âncora que ajuda no versículo 12 para que o caminho que parece direito seja revelado e ele não caia no caminho da morte. O segundo versículo que serve de âncora é o versículo 17. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Ou seja, aquele que fica com ira de maneira muito rápida, ele vai tomar decisões erradas. Quando você está avaliando um caminho, tenha paciência. Avalie bem, e o homem de más imaginações será aborrecido. Pense bem a respeito daquilo que você está imaginando. Se você tomar um caminho pensando que você vai ganhar alguma vantagem em relação a outra pessoa, tendo más imaginações, quando ele fala que o homem de más imaginações será aborrecido, é o homem que pensa, fica imaginando. Vou vender esse bem por tanto, sendo que eu sei que tem um defeito em oculto, e ele pensa que vai ser bem sucedido em relação a esse negócio, mas depois ele acaba recebendo um processo. Ele acaba sofrendo aborrecimento pela falta de honestidade. Não fique com imaginações de que você vai ser bem sucedido seguindo por um caminho em que você engana o próximo. O que você vai conseguir é aborrecimento, incomodação. Versículo 18 fala que os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Esse versículo 18 é o terceiro versículo que serve de âncora para o 12. Para você não cair no caminho da morte, não seja simples. Simples são aqueles que não buscam conhecimento, sabedoria, conselho, prudência e entendimento. Então, como o simples não busca nada disso, ele herda a tolice. Estultícia significa tolice. E a tolice significa que ele fica sem informação nenhuma. E ele toma o caminho sem ter informação a respeito do caminho só pela aparência. Ele acha que é um caminho direito, mas ele não se informa direito sobre aquele caminho e ele acaba sendo tolo. Agora, os prudentes se coroarão de conhecimento. Então a parte B fala justamente que o prudente ele se coroa, ou seja, ele enche os seus pensamentos de conhecimento para que ele verifique bem o caminho que ele está indo. O versículo 21 fala que o que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Esse versículo está falando a respeito da humildade. Quando você está trilhando por um caminho e vai seguir um caminho, você precisa ser humilde. Se você despreza o seu companheiro que aparece no seu caminho e fala para você, esse caminho parece direito,
mas lá na frente tem um buraco. Lá na frente tem uma dificuldade que você vai ter para passar. E que se você desviar por esse outro caminho vai ser melhor. Aquele que é arrogante, que é soberbo, que fala assim, eu sei tudo, eu sei o que eu estou fazendo. Ele despreza o seu companheiro, então ele erra. Agora, aquele que é humilde e se compadece dos humildes é bem-aventurado. Ou seja, ele é feliz, aquele que guarda a humildade e que respeita as pessoas que são humildes. Na hora de tomar a decisão, vai acertar a decisão. Tem mais chances de fugir do caminho da morte. O versículo 22 fala sobre os resultados. Porventura não erram os que praticam o mal? Está fazendo aqui uma pergunta. Mas essa pergunta é uma pergunta retórica. É como se dissesse assim: prestem atenção nos que fazem o mal, eles sempre acabam errando. Agora, mas a beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Procure sempre, na hora de tomar as decisões dos seus caminhos, praticar o bem. Tenha como objetivo e como intenção, na tomada das suas decisões, agir para o bem. Então você vai ser acompanhado da beneficência e da fidelidade. As pessoas que estiverem à sua volta, vendo que você tem a intenção de praticar o bem, lhe ajudarão, lhe serão fiéis, lhe respeitarão e lhe dirão quando existe algum perigo que você não está vendo. O versículo 26, todos esses versículos que eu estou lendo aqui são versículos que devem ser lidos para tomar o caminho certo. Eles são âncoras para o versículo 12. Mais uma âncora aqui no versículo 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Então, aquele que quer acertar o caminho direito e não cair na aparência, ele vai ter Deus em altíssima consideração. No temor do Senhor há firme confiança. Aquele que respeita bastante a Deus tem confiança no momento de tomar as suas decisões, porque ele está amparado pelo próprio apoio de Deus. E ele será um refúgio para os seus filhos, e o próprio Deus é um refúgio para aqueles que são seus filhos. Versículo 27 fala que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. E o versículo 28 fala que na multidão do povo está a Não é o 28, é o 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então esse versículo 29 está falando sobre paciência. Longânimo vem de longo ânimo. Então aquele que tem longo ânimo, que tem paciência, ele é grande em entendimento. Por quê? Ele tem paciência para conversar com pessoas e receber conselho, conhecimento, sabedoria, entendimento para não errar antes de tomar uma decisão. Agora, o de ânimo precipitado, ele exalta a loucura. Aquele que tem pressa, ele vai fazer bobagem. E o versículo 30 fala que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quando você precisa tomar a decisão por um caminho na sua vida, você precisa tomar essa decisão com o coração voltado para fazer o bem, tendo saúde, porque é assim que você vai ter chance de acertar o seu caminho. Tem pessoas que seguem por um caminho, mas elas seguem pela inveja. E a inveja é a podridão dos ossos. Se você compra ou faz o financiamento de algum bem, pensando que você vai conseguir pagar só porque você ficou com inveja de alguém que comprou aquele bem, você está seguindo por um caminho que você pensa, é um caminho direito. Se ele comprou, eu também posso. Mas você não avaliou direito
se você tem a mesma condição que aquela pessoa. De repente aquela pessoa tem a ajuda de algum familiar para ter feito aquele financiamento. E você pensa às vezes no cálculo errado só porque você está muito próximo daquela pessoa e o seu coração foi tomado de inveja, que você pode tomar aquele caminho, pensando que o caminho vai ser um caminho bom, mas no final é um caminho da morte. Então nós vemos aqui que esses versículos 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 29 e 30 são versículos que devem ser lidos em conjunto com o versículo 12. Quando o versículo 12 fala que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte, quando você presta atenção nesses versículos que nós lemos, você consegue ter algumas âncoras para que você consiga fugir do caminho da morte. Ser humilde, não dar atenção a qualquer palavra, ter paciência, ter longo ânimo, verificar, ter o temor ao Senhor, o respeito a Deus, não tomar as decisões por causa da inveja, mas prestar atenção se aquilo realmente é bom para você. São formas de você escapar do caminho da morte e de você ver se esse caminho que você está trilhando é um caminho que realmente é um bom caminho para você. O quarto tema aqui de Provérbios 14 está no versículo 4 e fala que, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Esse versículo 4 está falando que para toda vantagem que você tem na vida, você também tem uma responsabilidade. Você tem sempre ônus e bônus. Então, se você não tem bois, você tem o bônus de que o celeiro vai estar limpo, você não tem que limpá-lo. Agora, se você tem os bois, você tem o ônus de limpar o celeiro, mas você tem o bônus de que você vai ter mais colheitas abundantes, porque o boi, com a sua força, contribui para a abundância de colheitas. Não seja uma pessoa que reclama da vida, mas seja uma pessoa que agradece pelo que você tem. Mesmo que aquilo que você tem hoje traga algumas dificuldades, veja qual as vantagens e o lado bom daquilo que você tem. É isso que o versículo 4 está dizendo. Porque tem pessoas que ficam com os bois e falam, agora eu tenho que limpar esse lugar. E ficam reclamando. Mas elas esquecem de dizer, que bom que esses bois estão aqui. Graças à força deles, eu consegui ter essa abundância de colheitas. Percebe a diferença da postura do primeiro? O primeiro fala, que desgraça que eu tenho que limpar o celeiro. E o segundo fala, ainda bem que eu tenho esses bois. Eu limpo esse celeiro e eles são abençoados, porque por eles, pela força deles, eu recebo muitas vantagens. Depois, o quinto tema de Provérbios 14 fala a respeito de sabedoria. Nós temos aqui vários versículos falando sobre a sabedoria. O versículo 6 fala que o escarnecedor, que é o zombador, ele busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O escarnecedor não acha sabedoria porque ele não tem interesse em ser sábio. Então ele procura, mas ele não encontra. Agora, quem é prudente, ele quer ter conhecimento. O prudente, ele sempre está buscando conselho, instrução, sabedoria, boas amizades com pessoas que também são sábias. Então, para o prudente, encontrar o caminho do conhecimento é fácil. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Veja que o versículo 8 fala que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. O prudente é aquele que procura saber bem a respeito de quem é. O versículo 8 fala que o prudente busca ter autoconhecimento. Ele procura saber como ele age quando ele está sob pressão. Se ele fica com raiva muito rápido, ele procura treinar
a ter mais paciência. O prudente presta atenção quando ele olhou para alguma situação, ele cobiçou, ele pensou assim, isso aqui vai ser bom para mim, ou quando ele sentiu inveja de alguma forma, ele avalia a si próprio. Ele procura entender o seu caminho para corrigir o seu caminho e alcançar cada dia mais e mais a sabedoria. Agora, a estultícia, a tolice dos tolos é enganar. O tolo, quando ele fala aqui que a estultícia dos tolos é enganar, isso aqui inclui o auto-engano. O tolo, ele está ali na pior, vivendo de maneira ruim, e ele fala, está tudo bem. Ele fala, é uma tolice, ele engana a si mesmo, dizendo que está tudo ótimo. O prudente, ele entende o seu caminho. O tolo, ele se auto-engana. Versículo 9 fala que os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então, aqueles que são prudentes, que são sábios, que são verdadeiros, eles têm boa vontade de se esforçar, de melhorar os seus caminhos, de conseguirem corrigir a rota para acertar. Mas os loucos, eles brincam com o pecado. O versículo 11 fala que a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Sem dúvida, a casa dos ímpios se desfará. Eles praticam tolices, fazem coisas erradas, como consequência, a sua casa se desfaz. Agora, os que são retos florescerão, porque os retos fazem a coisa correta, se preocupam com as suas decisões, prestam atenção para serem humildes e não serem arrogantes e soberbas, tomam conselho, têm paciência, então florescerão por esse motivo. Versículo 13 fala que até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Esse versículo é um versículo que também fala que na vida você tem situações que estão caminhando bem e algumas situações que não vão tão bem. A vida é assim. Então você pode estar sorrindo demais porque você está com uma área da sua vida muito boa, mas ainda assim você terá dor no coração por alguma coisa que não está indo tão bem. Alguma coisa pode lhe preocupar. Agora, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Ou seja, você pode viver um ciclo de alegria na sua vida, mas existe um tempo em que surgem dificuldades, e então aquela alegria se finda, no lugar da alegria vem a tristeza, que consiste na provação que você precisa passar, mas depois o ciclo se repete. E a vida tem esse ciclo. E é necessário entender que a vida é assim para que se tenha paciência, para que se busque sabedoria, para que se tenha inteligência emocional para perdoar as pessoas que erram, que falham nas suas promessas, porque aí nós conseguimos contornar a tristeza e passar por ela de uma maneira menos dolorosa. Mas é fato que não há quem escape de passar por momentos de alegria e de tristeza, e até no riso existem situações que geram, que trazem dor no coração. O versículo 14 fala que dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então, aquele que é infiel de coração, que não é fiel nos seus propósitos, ele vai se fartar dos seus caminhos, ou seja, ele vai sofrer todas as consequências dos seus erros. Assim como o homem bom, agora o homem bom, ele se fartará de si mesmo. O homem bom, ele toma boas decisões. Então ele é alguém completo. Quando o texto fala aqui que o homem bom se fartará de si mesmo, está dizendo que o homem bom, ele tem felicidade, ele tem plenitude,
Ele olha para si mesmo e ele fala: estou seguindo no caminho correto, estou acertando as decisões que eu tenho tomado. Eu posso confiar naquilo que eu tenho decidido, porque eu tenho prestado muita atenção em relação às minhas decisões, eu tenho cuidado do meu coração para ser prudente. Então, ele pode confiar nas suas decisões. Ele pode caminhar, avançar, porque ele sabe que todo esforço que ele realizou anteriormente permite que ele possa confiar em si. Agora, o infiel de coração, ele não se enche de conhecimento. E ele continua sempre agindo por impulso, agindo sem pensar e sem refletir nas suas decisões, e ele acaba se fartando de sofrimentos, comendo tudo aquilo que ele mesmo plantou no seu caminho. Versículo 19 fala que os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Um versículo que fala que quem pratica o mal vai acabar sendo empregado, vai acabar dependendo daqueles que são bons. Porque fazendo as coisas erradas, eles vão se inclinar perante os bons, vão se inclinar diante do justo. Depois o versículo 24 fala que a coroa dos sábios é a sua riqueza e a estultícia dos tolos é só estultícia, ou seja, os sábios, eles têm uma coroa, que é a sabedoria. A sabedoria é a coroa dos sábios, é a riqueza que eles têm. Agora, os tolos, eles têm tolice. Estultícia significa tolice. A tolice dos tolos é só tolice, não produz resultado nenhum. O versículo 32 fala que pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Então, o ímpio, por ser alguém que pratica o mal, vai ser lançado para fora. Agora, o justo, até quando ele morre, ele tem esperança. O que o texto está dizendo é que quando o justo, que é aquele que teme ao Senhor, morre, ele tem a esperança de morar com Deus na eternidade. E ele também tem a esperança de que os seus filhos e de que os seus netos estarão muito bem, mesmo depois da sua morte. Porque aquele que é justo se preocupou e se dedicou em cuidar da sua família e prepará-los para poderem dar conta da vida, vencendo as dificuldades e tendo mais alegrias que tristeza. Agora, aquele que é mau, pela sua malícia ele será lançado fora. O versículo 33 fala que no coração do prudente repousa a sabedoria. Então, mais uma vez, fala que o prudente tem sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. O que o texto está dizendo é que os tolos, como eles agem por impulso, falam sem pensar, tomam decisões sem refletir, logo você percebe facilmente quando uma pessoa é tola. Ela vai fazendo as suas tolices, tomando as suas decisões e sofrendo as consequências e apanhando da vida. No versículo 34 fala que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, ou seja, o pecado é a vergonha dos povos. Quando se age com justiça, se age com sabedoria. A justiça exalta as nações. Quando uma nação, um país, toma as suas decisões, os seus governantes tomam as suas decisões pela verdade, sem corrupção, pela justiça, isso faz com que a nação cresça, se desenvolva. Mas o pecado, tomar decisões diferentes, é a vergonha dos povos. A corrupção, o crime envergonha uma nação. O sexto assunto de Provérbios 14 é sobre a pobreza. E nós temos aqui os versículos 20, que fala: o pobre é aborrecido,
até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. É uma realidade que acontece que os pobres, ele é aborrecido até do companheiro. Agora, os amigos dos ricos são muitos. Esse versículo chama atenção para que nós busquemos a riqueza. E a riqueza não é apenas a riqueza de dinheiro. Sabedoria é riqueza. Humildade é riqueza. Generosidade é riqueza. Paciência é riqueza. Ter amor ao próximo é riqueza. Ter respeito a Deus é riqueza. Então o texto aqui fala que se você tiver riquezas, você tem muitos amigos. Agora imagine alguém que é pobre espiritualmente, moralmente, que é soberbo, arrogante, que fala tolices o tempo todo. Então ele só tem pobreza. Ele será aborrecido até do seu companheiro. E o versículo 31, que fala: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Ou seja, quem oprime alguém que é pobre financeiramente ou que sabe menos que ele em relação a alguma coisa que precisa da ajuda, mas ele se ensoberbece sobre o pobre, está insultando a Deus. Está insultando também aos pais dessa pessoa. Está desrespeitando quando alguém oprime a um pobre, ele está insultando o pobre, o seu pai, a sua mãe, a família daquela pessoa e também a Deus. Agora, o que se compadece do necessitado, honra-o, ou seja, aquele que se compadece, que tem empatia por aquele que está necessitado, ele vai honrar essa pessoa, vai procurar ajudar essa pessoa, vai procurar fortalecer aquilo que a pessoa precisa, e fazendo isso, estará honrando a Deus. Então, esses versículos 20 e 31, quando falam de pobreza e de riqueza, estão aqui nesse capítulo para nos dizer que nós devemos buscar ser pessoas ricas. A riqueza vai trazer bons amigos. Aquele que não se preocupa em crescer em riqueza acaba sendo abandonado por todos porque não tem serventia para nada. Não contribui, não colabora, não ajuda, não tem nada que possa cooperar e colaborar com as pessoas à sua volta. Nós precisamos servir as pessoas. Todos nós estamos em uma situação de relação com outras pessoas. Os pais servem os filhos servem os pais, o marido serve a esposa serve o marido, nós servimos a Deus. E o versículo 31 completa a ideia de que se você tem mais do que alguém, seja espiritualmente, seja por riqueza financeira, seja o conhecimento a respeito de algum assunto, que a outra pessoa é mais pobre do que você porque sabe menos, tem menos, então você deve se compadecer do pobre e honrá-lo, ajudando as pessoas. A sua riqueza te traz amigos e a sua riqueza também deve ser usada para ajudar e se compadecer do necessitado e não insultar, espezinhar, humilhar o próximo. Porque quando você humilha aquele que é pobre, você passa por cima dele, dos pais dele, da família dele e de Deus. E o último tema fala a respeito do rei. O versículo 28 fala que na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo há perturbação do príncipe. Quando alguém está reinando, quando alguém está governando,
quando alguém quer ser eleito para uma eleição, para um cargo público, ele precisa ter multidão de pessoas. Isso é o que traz a sua magnificência, ou seja, traz a sua glória. Quem quer governar, quem quer reinar e não tem povo, acaba ficando perturbado porque não tem como vencer uma eleição, não tem como ter o respaldo da população para levar adiante o seu governo, para levar adiante o seu projeto. E esse versículo não fala só sobre quem quer ocupar cargo político ou só sobre quem quer ser rei. Aquele que quer ocupar um cargo de destaque dentro de uma empresa, aquele que precisa do apoio dos seus colegas, para que possam respeitá-lo, para que possam tê-lo em consideração. Então esse versículo 28, ele está falando a respeito da importância dos nossos contatos. Ninguém faz nada sozinho. Quando você tem muitos contatos, você tem laços de amizade com muitas pessoas. Esses laços de amizade, quanto maior o número de amigos que você vai fazendo ao longo da vida, melhor é a sua vida porque você tem mais conselhos, mais apoio, mais ajuda, mais pessoas com quem você pode se amparar para resolver as situações da vida. E até para que você possa liderar, você precisa colher o reconhecimento de muitas pessoas das suas capacidades de liderança. O feedback, o retorno que você tem se você está indo por um caminho de desenvolvimento das habilidades e das capacidades para liderar, vem das pessoas que andam com você, que vão dizendo se você está se aperfeiçoando e desenvolvendo de fato as habilidades para que você possa governar ou não. E o versículo 35 completa o 28. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. O rei fica feliz com os servos que são prudentes, porque os servos que são prudentes podem ajudá-lo, orientá-lo, dar conselhos para ele, enquanto que os que procedem indignamente só atrapalham o caminho do rei. Então, sobre esses que atrapalham o seu caminho, ele acabará manifestando o seu furor. Esse versículo 35 está dizendo para nós que nós precisamos buscar ter prudência. Ter prudência nos ajuda nos nossos relacionamentos com os nossos superiores, com o nosso chefe, com o nosso patrão, com o nosso empregador, com as pessoas à nossa volta. Agora, aquele que é tolo, ele acaba irritando e provocando as pessoas. As pessoas ficam com raiva, chateadas, porque o tolo, o que procede indignamente, acaba tomando decisões erradas e acaba atrapalhando os outros, ao invés de ajudá-los. Então, esses são os versículos de Provérbios, capítulo 14. Fiquem com Deus.